Fala pessoal, eu sou o Thiago Costa, coordenador da turma ITA do Poliedro de São José dos Campos e São Paulo e também professor de Química dessas turmas. Eu vim aqui trazer para vocês um breve comentário sobre a segunda fase do vestibular do IME, que ocorreu entre os dias 23 e 26 de outubro de 2017. De maneira geral, o IME se consolida como realmente uma referência em vestibular. Uma semana de provas muito bem feita, muito bem elaborada, muito bem organizada. Então fica o nosso parabéns aí, mais uma vez, à banca do IME. Mas falando de maneira mais precisa sobre cada um dos dias de prova, vamos falar primeiro sobre a matemática. Primeiro dia de prova, geralmente um dia de mais ansiedade para os candidatos e também um dia esperado de uma prova mais difícil, né? O vestibular do IME ele é conhecido tradicionalmente por uma prova de matemática mais puxada. E não foi diferente nesse ano. Veio realmente uma prova muito boa, uma prova com enunciados claros, precisos, sem margem para dupla interpretação e uma prova que exigiu bastante dos bons candidatos. Para conseguir a nota 4, que é o mínimo para que o aluno continue na batalha, já foi algo um pouco difícil. Houve 3 questões de um nível mediano para fácil e 3 questões bastante difíceis e o restante da prova bastante trabalhosa realmente. Então foi uma prova que exigiu do candidato uma atuação muito forte durante as 4 horas de prova para conseguir aí o seu bom desempenho. A prova de física foi uma prova que veio sem surpresas, com algumas questões já tradicionais do IME, como a questão de treliça, como questão envolvendo conhecimento em máquinas térmicas, mas de maneira geral uma prova também muito bem elaborada. Por último, nós vamos agora para a segunda parte da semana, né, a reta final, que é a prova de Química e depois as provas de Português e Inglês. A prova de Química, vale ressaltar que foi uma prova bastante abrangente. Claro que a gente sente falta de alguns assuntos, como por exemplo propriedades coligativas, mas é muito tranquilo de entender uma vez que nós temos apenas 10 questões. Então a prova de Química foi uma prova bem elaborada, cabe só uma ressalva que foi com relação à questão 1 e à questão 6. Questão 1 é algo muito simples. Como o IME não convencionou como lidaria com o número quântico de spin, ele provavelmente vai precisar aceitar 2 notações, 2 respostas do candidato. E a questão 6, uma questão que já apresentou um problema um pouco maior de enunciado. O enunciado permitia uma multiplicidade de interpretações e isso muito provavelmente prejudicou aí bons candidatos. A questão 6, uma questão de estequiometria, cuja resolução acaba não sendo uma resolução tão difícil, mas a interpretação do enunciado foi um pouco complicada. Passando agora para o último dia, para as provas de português e inglês, nossos professores comentaram que a prova de português ela veio dentro da expectativa. A prova de gramática, as questões de gramática, questões que exigiram realmente do candidato que ele tivesse se preparado, que ele tivesse estudado forte a gramática, porque foi uma prova que, como nos anos anteriores, cobrou bem aí essa parte da língua portuguesa. A parte de interpretação de texto, fica aí o comentário dos nossos professores que essas questões de interpretação não exigiram do candidato uma técnica, certo? O estudo realmente sobre a interpretação de texto. Ele precisava mais da sua habilidade de inferência, ler o texto e realmente aplicar aquilo que ele entendeu do texto, mas sem realmente uma técnica mais apurada. Os professores sentiram falta de conteúdos como figuras de linguagem, dentre outros, mas de maneira geral uma prova muito bem feita. E por último, a prova de língua inglesa, extremamente tradicional, já com um modelo consolidado. Tenho certeza de que o candidato que se preparou, que se dedicou, que conheceu a prova, fez anos anteriores, não encontrou surpresas. Ele conseguiu fazer uma boa prova de inglês, inclusive com a parte final de produção de texto, que já é algo muito tradicional do IME já dos últimos anos. Com certeza a produção de texto é uma parte que preocupa os candidatos, mas tenho certeza que treinando, fazendo uma boa preparação, ele consegue desenvolver bem a sua produção lá no final. De maneira geral, foi uma ótima semana, ao ver da nossa equipe de professores. Cabe aí um elogio, voltando à prova de física, porque nos anos anteriores, a prova de física ela sempre teve a característica de, numa questão, cobrar uma série de assuntos.
Mas esse ano, essa série de assuntos cobrada, ela foi muito mais elaborada. As questões elas foram muito mais suaves. Não pareceu ali uma união de muitas coisas sem harmonia. Foi uma prova realmente muito bem feita. Espero que os candidatos aí que tenham enfrentado essa maratona de 4 dias do vestibular do IME tenham tido bom desempenho, tenham conseguido conquistar aí boas notas para que possam comemorar aí no início de dezembro a aprovação no IME. Desejo a todos uma excelente reta final, que nós nos encontremos agora no nosso próximo grande compromisso, que é o vestibular do ITA. Aproveito para convidá-los a se inscreverem no nosso canal do Poliedro para continuarem recebendo os vídeos, certo? E ficarem atentos às nossas novidades. Um abraço!